Mas, ô Edu, vamos lá. O que tem de Fernando Diniz no time do Cruzeiro atual já? O que funciona, o que não funciona? O que é problemático para esse começo de trabalho do time do Diniz que ainda não venceu? O que é ainda compreensível para esse momento? Queria a sua leitura desse aspecto coletivo, que é um tema de debate também, Edu. Já dá para ver um monte de coisa de Fernando Diniz no Cruzeiro, mas esse tanto de coisa do Fernando Diniz ainda está muito longe de funcionar como o Diniz gosta e como a gente já viu funcionando em outras equipes do Fernando Diniz. Vamos lá, o que já tem de Fernando Diniz nesse time do Cruzeiro? O Cruzeiro do Fernando Diniz tem uma saída mais curta, com muita participação de goleiro, de zagueiros, dos laterais e dos dois volantes. Hoje, por exemplo, no tiro de meta, participam Cássio para bater o tiro de meta, os dois zagueiros próximos, os dois volantes à frente da linha da grande área. Se o adversário sobe para pressionar essa saída, um dos volantes entra na pequena área, fica próximo do Cássio, outro zagueiro ele sobe, um dos laterais ou meias desce para haver uma troca de posicionamento, para confundir o adversário, e o Cruzeiro ainda assim faz essa saída. Já melhorou a saída de bola do Cruzeiro hoje contra o Bahia em relação aos jogos anteriores, mas ainda há problemas. A gente vê um jogador conversando com o outro, cobrando do outro, principalmente o jogador que começa no banco e entra no decorrer da partida com uma dificuldade de entendimento ainda maior, porque jogou menos sob comando do Diniz, e quem está em campo ainda fica orientando. Outra observação que dá para fazer: a troca de posicionamento dos laterais com os meias. Muitas vezes a gente viu Barreal abrindo, Marlon fechando, Marlon subindo para virar um ponta na saída de bola e o Barreal descendo para sustentar essa saída perto dos zagueiros. Muitas vezes aconteceu isso com o próprio Matheus Pereira, e aí trocando no lado direito e no lado esquerdo principalmente. Outro aspecto, o Matheus Pereira baixando muito para ajudar na saída de bola, se aproximando dos volantes, muitas vezes na mesma linha dos zagueiros na saída de bola, e aí foi uma crítica que eu fiz e é algo que eu não gosto. Me dá agonia de ver o Matheus Pereira tão distante da área adversária. Quando ele volta, quando ele baixa para iniciar essa construção e o Cruzeiro consegue ultrapassar a marcação do Bahia, a bola chega aqui na frente, o Cruzeiro precisa trabalhar essa bola, não tem Matheus Pereira, porque ele está longe, e até ele chegar, a defesa do Bahia já se recompôs. Isso aconteceu muito no primeiro tempo. Na segunda etapa, o início do Cruzeiro tem o Matheus Pereira como um ponta de lança mais próximo do Caio Jorge e entre os dois pontas, entre o Veron e entre o Barreal. O Matheus Pereira quase como meia, que é a posição dele, e deu muito certo. Ele bateu uma pro gol, finalizou. E eu falei naquela batida, daquela finalização dele, olha o Matheus Pereira perto da área, ele finalizando como aconteceu contra o Brasil, com o Brasil, no jogo da eliminatória. Ele tem muita capacidade ali perto da meia-lua da área, de finalizar e de achar um atacante nas costas da defesa. Tá aí na transmissão. No lance seguinte, o que ele faz? Ele não finaliza. Ele acha o atacante nas costas da defesa, o Veron, e sai o gol do Cruzeiro. Então, acho que até um bom questionamento a ser feito ao Fernando Diniz. A gente entende a ideia do treinador, do Matheus Pereira, fazer uma função parecida com a que o Paulo Henrique Ganso fazia no Fluminense, mas olha a diferença do Matheus Pereira quando ele está mais perto da área, né? Então, tem disso também do Fernando Diniz. Agora, isso está funcionando? Em alguns momentos funciona, em outros momentos não funciona. E quando não funciona, o adversário tira proveito disso. E tira mesmo proveito disso. O adversário sabe que o Cruzeiro vai tentar jogar dessa maneira, porque o Rogério Ceni, o técnico do Libertad, o técnico do Vasco da Gama, o técnico do Fluminense, todos eles conhecem o jeito do time do Diniz jogar. Então eles sabem como fazer e como pressionar e como tentar atrapalhar essa saída de bola do Cruzeiro, que ainda está no início. Então o Mano Menezes, o Paiva, o Rogério Ceni, gente, nós que estamos enfrentando o Cruzeiro do Diniz no início, vamos tentar tirar proveito disso, porque o funcionamento ainda não está perfeito. E eles conseguiram tirar proveito disso. Tanto que o Diniz tem 4 jogos, 3 empates, todos em Belo Horizonte,
E o Vasco teve chance de vencer o jogo, o Libertad teve chance de vencer o jogo e o Bahia teve chance de vencer o jogo. Vasco e Bahia, o Cruzeiro equilibrou melhor o jogo. Contra o Libertad mereceu vencer o jogo. E lá no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, o Cruzeiro teve muitas chances no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Fluminense acabou vencendo o jogo, a única derrota do Diniz, mas que tem 3 empates, ainda não ganhou. É o Cruzeiro do Diniz. Não adianta eu vir pro meu comentário aqui e falar, não, o Diniz não pode fazer isso, o Diniz tem que esperar. Se ele esperar mais, passa a semifinal da Sul-Americana, vai passando as rodadas do Campeonato Brasileiro e não vai ser o time que ele quer. Não é o Diniz, simplesmente não é o Fernando Diniz. O erro não é o Diniz, no mês de outubro, tentar fazer o Cruzeiro jogar do jeito que ele joga. Talvez o erro seja contratar o Fernando Diniz na última semana de setembro, quase no mês de outubro. Se tinha a ideia de ter o Diniz, por que não segurar o treinador antecessor, o Seabra, e segurar o Diniz para o ano que vem? Mas o futebol tem a pressão, tem resultado. O Seabra não entregava resultado, a pressão aumentava. Não era uma vontade do Pedro Lourenço, desde que comprou o Cruzeiro, ter o Seabra. Então falou, vamos arriscar, vamos trazer o Diniz, e precisa respeitar o que é Fernando Diniz. O Cruzeiro ainda vai ter muita dificuldade até o jogo fluir. E eu acho que vai fluir perfeitamente em 2025, mas vai melhorar ainda em 2024. Só que o calendário não perdoa, os adversários não perdoam, e o Cruzeiro do Diniz precisa acertar o quanto antes esse novo modelo de jogo. Vai acontecer. Enquanto não acontece, a gente vai acompanhar dificuldades, mas já tem muita coisa de Diniz nesse Cruzeiro. Não está funcionando. Pelo que eu tô vendo aqui, puxei rapidamente uma ficha aqui de jogos do Cruzeiro. Depois daquele jogo contra o Botafogo, que o Cruzeiro venceu em 27 de julho, o 3-0 lá no estádio Newton Santos, o Cruzeiro teve 11 jogos de Brasileiro. Eu vou refazer a conta depois para ver se é isso mesmo. 11 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Uma vitória, 6 empates, 4 derrotas. 33 pontos disputados, 9 conquistados. 27% de aproveitamento. Você fez uma conta muito mais eficiente do que a minha, que trouxe detalhes importantes. Que eu já tinha feito. Aí, tá vendo? Um homem preparado vale por ele mesmo, né? Aqui, mas o detalhe é o seguinte. Esses dados, quando você pega o macro, ele deixa claro que o problema do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro não pode ser resumido a Fernando Diniz, né? Perfeito. Não é o Fernando Diniz que está fazendo o Cruzeiro. A cada pré-jogo que a gente faz aqui, a mesma história. É hoje, hein, Cruzeiro? É hoje, é vitória pelo G6, é a vitória para Libertadores. Há muito tempo se ganhar hoje está no G6, ou se ganhar hoje permanece no G6, no caso de antes, né? No caso dessa fase aqui da época do Botafogo, por exemplo. Então, quando você tem uma sequência de 11 jogos com uma vitória, e essa vitória é contra o pior time do campeonato, o Atlético Goianiense, é porque o problema não é só o Fernando Diniz. E o jogo foi equilibrado pra caramba. Você lembra o fim do primeiro tempo? Lembro. Shailo perdendo gol dentro da pequena área, foi uma loucura. Naquela ocasião tava 2-1 pro Cruzeiro, né, durante o primeiro tempo. Então, os problemas do Cruzeiro atual não podem ser resumidos ao novo treinador. Mas, quando ele é inserido há 4 jogos, tem um período de treinamento, tem inserção de novas ideias, e o resultado continua sendo uma não vitória, ele começa a fazer parte do problema, né? E aí é ver como isso vai ser resolvido. Daqui a pouquinho tem entrevista do Diniz e certamente ele vai falar de desempenho, vai falar das chances criadas, vai falar de algumas situações de jogo criadas, mas é o que a gente tem sempre dito, né? É o campeonato de resultado e não o campeonato de desempenho. Então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter de falar. O Diniz não presta, não serve, e o Cruzeiro do Diniz deu errado. Desconsiderando que o Cruzeiro há 11 jogos só venceu uma vez o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas também não ignorar que a partir de agora o Diniz, com 4 jogos e 1 semana e 2 semanas sem jogos, ele passa a fazer parte do problema, né? E eu sou fã do Diniz, já cansei de falar isso aqui na Itatiaia. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu acho um dos melhores treinadores do futebol sul-americano. E ele mostrou isso e provou por A mais B no ano passado. O Fluminense jogando era legal pra caramba, ele ganhou a Libertadores e foi treinador da seleção brasileira. Ele dividiu o Fluminense e seleção brasileira, e eu acho que isso atrapalhou bastante o Diniz no Fluminense e na seleção brasileira. Então, contratar o Fernando Diniz não é erro. Eu acho uma grande sacada e eu contrataria o Fernando Diniz. Eu só não contrataria o Fernando Diniz no final de setembro e início de outubro. Também não. Fernando Diniz é o cara que tem que ser contratado quando acaba a temporada.
Última rodada do Brasileiro, acabou. Você quer o treinador? Vá atrás do Diniz. Planeja dezembro com o Diniz, planeja o elenco do ano seguinte com o Diniz, faça a pré-temporada com o Diniz, utilize o campeonato estadual com o Diniz. Ele vai apresentar o modelo de jogo ao seu elenco, que ele ajudou a montar, com características de jogo dele, Fernando Diniz, durante a pré-temporada e usando o estadual. Agora, se você contrata o Fernando Diniz no final de setembro, início de outubro, jogando quartas de final de Sul-Americana e já na metade do retorno do Campeonato Brasileiro, você vai correr o risco, meu amigo. E não adianta dizer, Fernando Diniz, você não pode vender sua ideia agora, você tem que esperar. Ele vai esperar até quando? Passou aí uma data FIFA, ele vai jogar uma semifinal de Copa Sul-Americana. O Fernando Diniz vai jogar a semifinal de Sul-Americana com o time dele, Diniz, ou com o time do Seabra? É com o time dele, é com o modelo dele. E precisa se adaptar o quanto antes. E eu já vejo muito do modelo dele. Já citei aqui o que eu já vi e tem outras características que a gente já observou. Mas o funcionamento ainda está longe do ideal. E quando você tem um modelo de jogo específico e o funcionamento está longe do ideal, o seu adversário sabe que você está tentando implementar essa ideia. E ele sabe que é o momento dele tirar proveito disso. E os 4 treinadores que enfrentaram o Cruzeiro, nesse período de Fernando Diniz, nesse início de Fernando Diniz, fizeram certo. Se é o momento de aproveitar, é agora. Porque quando o Diniz tiver 15, 20 jogos, vai ser muito mais difícil. Porque o Cruzeiro já estará fluindo melhor. Mas 15, 20 jogos do Fernando Diniz com o Cruzeiro já vai ser lá em 2025. Então a gente tem que cobrar, a gente tem que apontar erros, mas você foi perfeito. Esses 11 jogos com uma vitória, a dificuldade que o Cruzeiro teve nesses 4 jogos do Diniz não são culpa do Diniz. Claro que nos 4 jogos tem de Diniz. E não dá para dizer que nem a culpa seja só do Seabra, porque o melhor Cruzeiro que nós vimos em 2024 e que chamou a atenção do Brasil e que colocou o Seabra entre os melhores treinadores do turno, que colocou o Cruzeiro como um dos melhores times do turno do campeonato, que colocou o Matheus Pereira na seleção, que colocou o João Marcelo como um dos melhores jogadores do campeonato, o William na seleção. Esse Cruzeiro foi o do Seabra, o do Fernando Seabra, e que funcionou até aquele jogo contra o Botafogo. Olha o jogo que o Cruzeiro fez contra o Botafogo, né? Tem potencial nesse time. E se a gente tá falando de 11 jogos com uma vitória, se pegar o recorte do Botafogo para trás, eu não vi, essa conta eu não fiz. Mas se você pegar um recorte do Botafogo para trás em 10 jogos, deve ter ali 5, 6 vitórias e poucas derrotas. Então o Cruzeiro viveu um momento muito bom com o Seabra. Mas por conta da sequência de maus resultados e da cobrança, o Seabra ser um treinador jovem, começando agora, veio a pressão, veio a troca. E a troca aconteceu no final de setembro, início de outubro, e não adianta a gente querer que o Diniz faça mágica. Eu repito uma frase sempre aqui no Itatiaia: o futebol da vida real não é o PlayStation, não é o videogame que você tem na sua casa, que você troca de treinador, troca de time, vende, contrata, apertou o startzinho lá e joga pra cacete. Não, futebol da vida real demanda tempo, planejamento, trabalho, e o Diniz ainda não teve isso. Cara, e o torcedor do Cruzeiro tem muito motivo para acreditar, porque na quarta-feira o Cruzeiro tem, Edu, um confronto, uma abertura de série contra uma tradicional equipe argentina, mas que não vem nada bem, né? Não vem nada bem. Hoje trouxemos aqui a informação: eles perderam pro Independente lá no Campeonato Argentino, uma campanha ruim no Campeonato Argentino, e estamos falando de um Cruzeiro favorito a jogar a final da Copa Sul-Americana. Então, assim, pegar os aspectos positivos, a criação, as oportunidades, e certamente o torcedor do Cruzeiro acredita, porque a expectativa é de um público que supere 50 mil torcedores aqui no Mineirão na quarta-feira, para esse jogo da Sul-Americana. O brasileiro é um ponto negativo nesse recorte aí de 11 jogos, digamos assim. Mas o Cruzeiro da Sul-Americana está a 2 jogos, a uma eliminatória em que ele é favorito a jogar uma competição, uma decisão de competição continental. Então, assim, a leitura sendo feita, claro, do momento, do aspecto técnico que tem que ser feito, mas o torcedor do Cruzeiro certamente tem que confiar que esse time pode jogar a final da Sul-Americana no dia 23 de novembro, um jogo que seria muito, muito, muito marcante para esse momento de transformação do Cruzeiro, Edu. Continua sendo um jogo importantíssimo. Isso tudo que a gente falou, se o resultado não vier, não vale de nada, a cobrança vai ser muito grande para cima do Fernando Diniz, ele sabe disso, né, Cirilo?
O Diniz, ele já treinou gigantes, já treinou São Paulo, Fluminense, Atlético Paranaense, Vasco da Gama, e o Cruzeiro pro Fernando Diniz é outro gigante na sua carreira, é mais um trabalho importante e ele sabe que ele vai conviver com pressão e que ele vai ter pressão. As cobranças já estão acontecendo para cima do trabalho do Diniz, que eu repito, é um jeito de jogar específico e ele já precisa sim implementar o jeito dele jogar. O Cruzeiro contratou o Fernando Diniz por conta do jeito de jogar do Diniz. Não adianta contratar o Fernando Diniz e achar que ele tem que, nos 5, 6 primeiros jogos, mandar a campo o Cruzeiro que não é o dele. É claro que precisa funcionar o quanto antes. E ele tem uma semifinal de Sul-Americana pela frente e vocês não tenham dúvida. O Lanús não é time brasileiro, mas o técnico do Lanús sabe como é que joga o Diniz, sabe o que pode explorar do Diniz e sabe do que o time do Diniz é capaz de fazer se o jogo encaixar. Então ele vai vir muito bem preparado para Belo Horizonte, BH, Estádio Mineirão, onde o Cruzeiro do Diniz já fez 3 jogos e não venceu nenhum deles. E dá para dizer que era favorito em pelo menos 2, contra Libertad e Vasco. E não fez valer o favoritismo nas 4 linhas. Hoje achava um jogo bastante equilibrado contra o Bahia, ligeiro favoritismo por conta de ser o time da casa, mas isso não apareceu no jogo. Achei o placar muito justo e ele é favorito sim contra o Lanús, mas do mesmo jeito que o Lanús tá mal lá, o Cruzeiro tá mal cá, né? Do mesmo jeito que o Lanús avançou para a etapa seguinte da Sul-Americana, o Cruzeiro também avançou, mas nas suas competições nacionais os dois estão mal, com uma diferença: o Lanús já tem um tempo maior de trabalho, o Cruzeiro tem um tempo menor de trabalho.